Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 13 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito desse tema aqui de rede social versus saúde mental, né? A gente discutir aqui os grandes prejuízos na saúde que o uso excessivo da rede social pode causar, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, eles são as maiores vítimas, justamente por serem aqueles que têm mais tempo de usar, que têm mais apelo da mídia, né, para poder utilizar as redes sociais. Mas lembrando que tudo depende de equilíbrio, né? Tudo em excesso faz mal, né? Coisas que às vezes poderiam fazer bem, porque a internet é um dos maiores inventos da humanidade, né, dos últimos tempos. É uma coisa que foi criada para fazer bem para as pessoas, para ajudar em muitas coisas, na comunicação, na locomoção, enfim, na medicina, enfim, em tudo, né? E acaba que quando as pessoas perdem o freio, né, elas acabam sendo prejudicadas, né? Assim é na alimentação também, né? Se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada, ela vai ter uma boa saúde. Mas se ela se alimentar de modo incorreto, cometendo excessos, né, desatinos, ela vai acabar tendo a saúde prejudicada. E aí a alimentação, que também é uma coisa boa, né, acaba, acaba trazendo prejuízos de todo tipo, né? Então, tudo é o equilíbrio, né? Todas as coisas que a gente usa para que nos façam bem, para que elas possam ser coisas prazerosas, ser coisas benéficas, elas precisam ser usadas com equilíbrio, né? E aí os males que o uso da internet, das redes sociais, pode causar para a saúde, tanto física como mental, né? Então aqui, ó, obsessão por parecer sempre vitorioso, bonito, perfeito, com o corpo e a roupa da moda, gente. Isso é uma das maiores desatinos que pode existir. Ninguém tem roupa, ninguém é perfeito, ninguém tem corpo perfeito, sabe? Ninguém tem vida perfeita. Eu acho muito incrível essas pessoas que fazem fisiculturismo e tal. E nem todo mundo nasceu para aquilo ali, não. Nem todo mundo nasceu para ter um físico daquele, sabe? Eu, particularmente, não acho bonito, né? Mas tem gente que acha, né? Tem gente que acha chique ter aqueles músculos de Tarzan, né? E aí toma bomba, e aí faz isso, faz aquilo, fica horas na academia para poder forjar aquele corpo perfeito, entre aspas, né? Olha, uma coisa, vou contar um segredo, não conta para ninguém não, tá? Eu tenho as pernas muito fininhas, muito fininhas, fininhas, fininhas. Então eu sempre tive muita vergonha de ir à praia, né? E aqui onde eu moro tem tanta praia por aqui, né? Praias lindíssimas. E eu tinha vergonha, eu ia, mas eu ia com a roupa, né? E eu ficava com vergonha de tirar e ficar de maiô, ficar de biquíni. Eu tinha muita vergonha. Sofria muito com isso. Sofria muito. Depois que eu comecei a observar as pessoas felizes na praia, pessoas gordinhas, pessoas magrinhas, pessoas com barriga grande, com barriga pequena, com corpo escultural, né? Com corpo nada escultural. Eu fiquei olhando e falei, por que eu estou me privando, meu Deus, de ser feliz por causa de corpo? Quando eu entrar morta dentro de um caixão, os bichos vão comendo, vai sobrar nada. Por que eu não desfruto de toda essa beleza que tem aqui? Tentando agradar os outros, ninguém tá nem olhando para mim, ninguém tá nem aí. Se eu sou gorda, se eu sou magra, baixa ou alta, ninguém tá nem aí. Então eu fui perdendo essa vergonha. Eu fui assumindo a finura das minhas pernas, assim, não com orgulho, mas com leveza, sabe? Desfrutando do que é bom, né? Já que a gente tem essa imensidão de mar para olhar, e pode tomar sol, pode desfrutar de tudo aquilo ali. Por que eu vou ficar de roupa, fazendo papel ridículo? Aí é que chamava atenção. Imagina, uma pessoa ridícula
de roupa na praia, né? Era isso que eu era, uma pessoa ridícula de roupa na praia. Todo mundo de maiô e eu lá de roupa com medo de mostrar as pernas. Ai, meu Deus, gosto nem de lembrar. Então, a preocupação, a obsessão por parecer sempre vitorioso, ninguém é sempre vitorioso. Todos os dias a gente tem luta e a gente tem que vencer cada dia. Bonito, ninguém tá todo dia bonito, não. Ninguém, todo mundo acorda descabelado, com a cara amarrotada, sabe? Aí a pessoa vai dando um jeitinho no rosto, lava o rosto, dá um jeitinho, né? Para parecer uma pessoa bacana. Ninguém é todo o tempo maravilhoso, né? Com o corpo e a roupa da moda. Gente, tem gente que se endivida, né? Cai num endividamento, numa... Isso causa doença, causa depressão, causa angústia, causa ansiedade. Porque a pessoa se endivida toda para parecer uma coisa que ela não é, né? Então, tudo isso, né? O medo de ficar fora disso tudo, de toda essa moda que tem por aí, de toda essa agitação das redes sociais, isso gera depressão. Porque você pensa, não, se eu não posso ser igual aquela moça lá, Miss Brasil, eu também não vou nem sair de casa. Vou ficar quietinha aqui para ninguém ver que eu sou feio. Não, gente. Ué, cada um é o que é, sabe? O pastor da minha igreja, ele falou uma coisa uma vez que abriu os meus olhos assim, né? Como você se atreve a contestar uma coisa que Deus criou? Se ele te criou assim, para ele você é belo. Aos olhos dele, nós somos belos, né? Ele criou cada um com a sua própria beleza. Aí a gente fica olhando a beleza dos outros e acha que a gente tinha que ter aquela beleza lá. Não, é a nossa beleza. A nossa beleza particular. E única e insubstituível e que não pode ser de mais ninguém, só nossa. Esse medo de ficar de fora gera depressão e a obsessão por parecer perfeito gera ansiedade. Sabe? Como eu estava falando, gente que fica horas na academia e compra roupas caríssimas sem poder e para parecer que tem uma vida perfeita. Casamento perfeito, então, não existe. Não existe casamento perfeito. Às vezes a pessoa olha lá, né, e vê o vizinho abraçando a vizinha, mas não sabe o que acontece lá dentro. Às vezes, ali do lado de fora, ali para todo mundo ver, a pessoa abraça, beija, dá a mão, faz isso, faz aquilo, é gentil, mas ninguém sabe o que acontece lá dentro. Só a pessoa que vive é que sabe, né? E aí muita gente tenta mostrar um casamento perfeito. Não existe, nunca existiu. Pode ser bom, perfeito, nunca. Adolescentes e jovens preferem a solidão, né? Eu lembro que antigamente a gente brincava na rua. Brincava de pique, brincava de queimado, brincava de bola na rua. Todo mundo brincava. Hoje em dia, por causa da violência, né? Também, né? Tem isso também, né? Uma pena. As pessoas ficam mais dentro de casa, com medo da violência também, né? As ruas são outras ruas, né? E aí, os adolescentes e os jovens hoje, eles preferem a solidão dentro de casa, dentro do quarto, quietinho, no computador, no celular, jogando, brincando. Quase não tem amigos, sabe? Isso aí, isso aqui adoece, sabe? Não deixa você ficar muito solitário. De vez em quando é bom ficar só, refletir sobre a vida. De vez em quando é bom, né? Mas o tempo inteiro solitário não é bom porque você não consegue perceber que é amado. Não consegue perceber que é amado pela mãe, pelo pai, sabe? Você só tem aquilo ali, aquela tela ali junto com você e aquilo ali não te ama. É só uma tela. Quem ama é você, papai, mamãe, que conversa, irmão, que bate papo, amiguinhos na rua que podem demonstrar afeto por você. Uma tela não te ama. Então você acaba se sentindo uma pessoa solitária demais. E o índice de suicídios aumentou muito na última década, tá? No Brasil, só no Brasil,
Foram registrados 13.500 por ano, tá? Durante a pandemia foram mais de 15 mil, né? E isso é o quê? É a solidão, é o isolamento, sabe? Isso aí que causa doença mental e doença física, né? Porque, ó, o uso excessivo de tela causa distúrbios do sono. E eu posso falar isso, né, com propriedade, porque durante muitos anos eu sofri de insônia. Coisa mais horrível, gente. Horrível você estar ali com os olhos ardendo e não conseguir dormir. É uma coisa horrível. Horrível. Então, está acontecendo muito distúrbio do sono por uso excessivo de tela, principalmente 2 horas antes de dormir. A pessoa deveria tirar as telas, né? Televisão, celular, deixar lá quietinho para usar no dia seguinte e deixar pelo menos 2 horas ou 1 hora antes de dormir reservado para descansar os olhos, descansar a mente de tudo isso, né? Porque o mundo de hoje é muito agitado, são muitas informações por segundo. Aí a mente da gente fica como, ó? Enlouquecida, né? Se a gente for ficar nessa obsessão de celular o tempo todo, tela de TV, sabe? Tela de computador o tempo todo, não conviver com as pessoas. Eu vejo, às vezes eu vou, quando a gente vai em algum restaurante, né? Eu deixo o meu celular às vezes dentro da bolsa, né? Só pego para ver a hora, enfim. E eu fico às vezes olhando, as pessoas sentam para comer. Eu estava olhando, acho que foi ano passado, no Dia dos Pais. A gente estava no restaurante, tinha alguns homens com crianças sentados comendo, talvez para comemorar o Dia dos Pais, né? Pegou lá na casa da mãe, deve ser separado, enfim. Tinha uns 2 ou 3, né? Sentados na mesa, o pai com o celular e o filho com outro celular. Que convívio é esse? Você não conversa, não tem assunto. Acaba que não tem assunto, entendeu? Os assuntos fogem, você só tem assunto com aquela tela ali. Então não vale a pena. Quer dizer, não é um convívio, não é afeto, não é amor. Você não tem tempo de dizer que gosta da pessoa, né? Que ama. Não tem tempo de ser amado nem de amar, né? O cyberbullying, né? Que é esse bullying pela internet também, que hoje em dia está sendo punido com bastante rigor, né? Ele também causa muitas angústias, né? Muitas batalhas na justiça, por reparação. Teve gente que suicidou por causa disso, por causa de cyberbullying, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem assédio moral, assédio sexual, né? Um dia desse mesmo, em outro vídeo, eu estava contando sobre uma menina que estava se relacionando pela internet, uma menina de 14 anos, se relacionando com uma pessoa do outro lado, que ela achava que tinha a mesma idade que ela, e era um homem de 30 e poucos anos que acabou, graças a Deus, sendo preso, né? Porque imagina, marcou encontro com a menina, a mãe da menina se fez passar por ela e foi ao encontro e a polícia pegou ele. Mas imagina, se a mãe não tivesse atenta, né? Então tem muitos perigos, sabe? Tinha um tempo atrás, não sei se ainda tem, sites que ensinavam a suicidar. Eu vi uma vez também 25 maneiras de enlouquecer o seu professor. E aí quando eu vi isso na internet, eu falei, meu Deus, olha, por isso que a gente não consegue trabalhar. Porque os adolescentes, os jovens, eles veem isso, os alunos, na internet, e eles vão praticar na sala de aula. Um dia desse tinha um menino assobiando na hora da prova. E fingia que não era ele. Aí eu falava, quem é que está assobiando? Eu não conseguia encontrar quem era a criatura. Depois eu achei e fiz ele fazer a prova lá na sala da diretora. Que ele estava atrapalhando os outros. Tia, pelo amor de Deus, que não consigo me concentrar com esse assobio. E o menino assobiando na hora da prova. Quer dizer, para atormentar o ambiente da aula. E fazem isso o tempo todo. Copiando aquelas 25 maneiras lá, ó, de atormentar. 25 maneiras de enlouquecer o professor. Teve uma turma que estava fazendo algumas daquelas coisas comigo e fez eles copiarem aqueles 25 itens lá. Enchi o quadro umas 3 vezes com todas aquelas nojeiras lá. Eles tiveram que copiar e falei, agora eu sei
o que vocês fazem para não me deixar dar aula. E aí agora eu não vou mais permitir. Entendeu? E quem não tiver isso tudo copiado ainda vai perder ponto na prova. Então, a internet ela foi criada para trazer facilidades para a nossa vida, né? Muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, muito aprendizado, né? Enfim, muita coisa maravilhosa. Mas a gente tem que saber usar para não cair nessas coisas aqui, sabe? Angústia, depressão, ansiedade, insônia, todas essas coisas aqui que somadas podem levar as pessoas à morte, tá? Então eu espero que você preste bastante atenção nisso tudo aqui, quando você for fazer a sua redação nota 1000, abordar esses assuntos e juntos encontrarmos soluções para esse problema, tá bom?